Eu queria falar um pouco como surgiu a ideia de se criar essa cátedra latino-americana, Paulo Freire. Primeiro, porque eu tenho uma longa história aí, e outros colegas aqui também têm essa longa história de participação em cátedra Paulo Freire, né? Primeiro como estudiosa da obra de Paulo Freire, depois na PUC de São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, a Adriana aqui é contemporânea lá da PUC de São Paulo, certo? Que é uma cátedra organizada pela Ana Maria Saul. Eu tive a possibilidade de fazer 2 vezes a cátedra, porque eu trabalho na linha de políticas públicas e acho muito interessante fundamentar com o pensamento de Paulo Freire. Depois, na universidade que eu trabalhei, também nós criamos uma cátedra, e aí eu coordenei o processo aí durante 1 ou 2 anos, depois um professor Rubens, amigo nosso, coordenou, né? A Magda aqui participou, a Neuza participou, e outros professores que participaram, e por último, quem participou foi a Rosário, grande amiga nossa, maravilhosa, que sabia muito sobre a obra de Paulo Freire, que infelizmente nos deixou. Bem, eu tive a possibilidade, por meio da Maria, Maria do Carmo, que é uma grande amiga de longa data aí, nós trabalhamos juntas na educação básica do Estado de São Paulo. A Maria era professora de física de uma escola que a Eva aqui já falou que queria tanto ser aluna do Primo Ferreira. A Maria era uma figura do Primo Ferreira, né? Nossa, uma professora admirável. Isso, ela era uma figurinha mesmo, né? No encontro com a Maria, hoje é professora de uma universidade aqui de Santos também, e no reencontro com a Maria no ensino superior, por meio de bancas, etc., nós pudemos nós pudemos iniciar um convênio com uma universidade, na universidade que eu trabalhei, e com uma universidade de Havana, que é a Universidade Henrique José Varona, que é uma universidade que forma professores. A doutora Nancy ainda não está aqui, mas ela vai estar um tempinho conosco, é que ela está na República Dominicana num trabalho fora da universidade, e ela vai entrar num determinado momento. Quando ela entrar, Maria, você me avisa, tá bom? E aí, em contato com a doutora Nancy, por meio da Maria, nós celebramos esse convênio entre as 2 universidades. E essa aproximação com a doutora Nancy, ela me estimulou muito. Eu, há muito tempo, queria fazer um pós-doutorado, e ela me estimulou muito a fazer um pós-doutorado lá na Universidade de Havana. E aí, estreitamos mais os laços, não é? Era a época da pandemia, fizemos algumas lives aí, fiz muita pesquisa, e depois fomos apresentar o relatório da nossa pesquisa, da conclusão do pós-doc em Havana, ocasião em que eu propus para a doutora Nancy que nós criássemos a Cátedra Latino-Americana Paulo Freire, por conta de que, em épocas aqui não muito distantes, houve uma tentativa de se tirar a titulação de patrono da educação brasileira de Paulo Freire, né? E nós, que as pessoas todas que leem Paulo Freire, sabem da atualidade e da necessidade de cada vez mais nós trabalharmos essas obras, ressignificando no contexto atual, né? E agora, outra vez, existe aí um movimento tentando também executar essa nova tentativa de tirar essa titulação de Paulo Freire, né? Eu acho, Maria brincou comigo agora há pouco, dizendo que algumas pessoas acham que ela é comunista, né? Eu acho que eles pensam que é comunista. E eles têm medo, eles acham que come criancinha, né, Maria? Certo? E aí, isso me incentivou muito, né, a tentar juntar muitas pessoas. Nós somos muitos educadores compromissados com a educação humanista, né? E isso é de fundamental importância que nós nos juntemos cada vez mais em defesa, não de Paulo Freire, porque não precisa de defesa, né? Mas da obra, dos pensamentos e etc. Né? Bem, e aí a doutora Nancy acolheu essa sugestão
E a Cátedra Latino-Americana Paulo Freire está sediada na... Olha, a doutora Nancy participando, ótimo, falando nela. Está sediada na Universidade Henrique José Varona, certo? Que é uma universidade que forma professores em Havana, certo? Então, eu sempre agradeço essa possibilidade, principalmente porque Cuba tem 2 congressos importantíssimos em educação, não é? Um que se chama Pedagogia e ganha aí o número do ano em que ele é realizado, não é? E o outro é o Congresso de Ensino Superior, que nós teremos no ano que vem, em que, na realidade, a América Latina se faz presente, porque Cuba tem relações estreitas com países da América Latina, mais até do que nós brasileiros, né, e do Caribe. E a tentativa nossa, o objetivo nosso é esse, é nos juntarmos enquanto educadores irmãos da América Latina. Né? Os tempos são outros, né? Eu penso que nós teremos sucesso hoje. Doutora Nancy, quero passar uma palavrinha para a senhora, por favor, vamos lá. Elizabeth, 1 minuto, por favor. Eu só queria pedir para quem não está falando desligar o microfone, que melhora a qualidade da transmissão, tá? Obrigada. Bueno, primero que todo, un saludo fraterno para todos los colegas y amigos que están hoy en este encuentro. Delícia, né, ouvir essa voz? Decirles que estoy acabada recién de llegar de una provincia del sur profundo de la República Dominicana, donde estábamos trabajando con algunos doctorandos que son de ese territorio, y ahora llegamos a la capital y casi que lo único que hemos hecho es cambiarnos un poco la ropa para conectarnos, para estar con ustedes y acompañarlos. Darle este saludo fraterno a nuestra presidenta, nuestra querida Elizabeth, a nuestra querida María Leite, que gestiona todas estas cosas. Se encarga también de tenerme a mí al pendiente, me imagino que a los demás colegas también, de asistir a Elizabeth. Y María Cristina, no sé si está. Está aqui, sim, está sim. Cristina, aqui presente, doutora Nancy. Ay, Cristina, este es el colectivo, el colectivo de directivo de la cátedra y a todos sus miembros. Así es que muchas gracias por todas estas posibilidades maravillosas y a intercambiar sobre Paulo Freire, a conocer de su pensamiento, a ser nosotros consecuentes con todo lo que hacemos en esta obra. Por lo tanto, gracias, Elizabeth, y te devolvemos la palabra. Obrigada, doutora Nancy. Bem, é sempre um prazer, vocês percebem, né? Um prazer imenso esse contato nosso, né? E, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo, nós agradecemos. Na realidade, nós formamos um grupinho pequenininho, Maria, Cristina, eu, doutora Nancy, né? E começamos a elaborar, a falar como vamos criar essa cátedra, né? E temos trabalhado nisso, né? Muito, cada um dando a sua contribuição, né? Dentro das suas experiências já também, não é? Então, acho que isso está sendo uma coisa muito boa da gente fazer essa construção coletivamente, né? Bem, então, meus agradecimentos a todos vocês, meus amigos, alunos que eu tenho aqui dentro dessa sala, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa reunião. As nossas reuniões, elas têm uma previsão de duração? Oi, querida, fala. Parece que o Juan está com a mão levantada, acho que ele quer falar alguma coisa. Oi, Juan, quer falar? Boa noite. Boa noite, querido, Sim, tudo bem? Tudo bem. Quería falar en primer lugar, voy a hablar en español. Yo soy cubano, vivo aquí en Belo Horizonte y me es una grata sorpresa ver a mi colega del pedagógico
Nancy, después de tantos años, yo hace más de 20 años que estoy aquí y bueno, encontrarnos, aunque sea virtualmente, es interesante. Yo estoy jubilado, estoy aposentado, mi salud está un poco comprometida, mas eu sou ativo e hoje não estou trabalhando, trabalhei muito no SENAC, na área de pós-graduação do SENAC, mas só para que vocês saibam que podem contar comigo para qualquer coisa. Estou aqui em Belo Horizonte, não sei de onde é todo mundo, fiquei até meio surpreso porque alguém mandou um convite, não sei de onde saiu, quem botou meu nome aí, mas estou aqui. Então, um grande abraço a todo mundo, um prazer conhecer todos e podem contar comigo para o que quiser. Muitíssimo obrigada, Juan, muitíssimo obrigada. Aqui nós contamos sempre uns com os outros, certo? Né? Nós estamos aprendendo cada vez mais com isso, né? Queria saudar as pessoas que estão chegando também, a Fausto, o Gustavo, a Jéssica, que entrou agora, certo? A Lina, a Miriam já estava aqui, né? A Neuza Feitosa, os colegas grande amiga aqui de Guarujá também. Isso, Ronaldo, eu acho Mônica, da Secretaria de Educação. Vanessa, certo, Vanessa. querida. Então, e a Juliana também, que acabou de entrar, certo? Maravilha. Olá, Ronaldo, tudo bem também com você? Certo, boa noite, Ronaldo, querido. nosso coordenador de matemática aqui da Secretaria de Educação, Mônica Rigg, psicopedagoga aqui da Rede Municipal de Guarujá também, pessoal participando, muito bom, sejam bem-vindos. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Bem, então, fora essas Obrigada pela oportunidade. Boa noite, Cristina, Imagina. E a todos. Após essas boas-vindas aí, essa apresentação, nós ainda vamos registrar mais pessoas, né? Nós fizemos uma única reunião, não é? Essa é a nossa segunda reunião, então nós estamos também nos organizando cada vez mais para chegar... Oi, fale, doutora Nancy. Disculpa que vuelva a intervenir. El problema es que me ha emocionado ver a mi colega y mi amigo de los años, que hacía tanto tiempo que no escuchaba ni veía, que es el colega, a ver si me acuerdo bien el nombre y me vas a rectificar, pero creo que es, estoy hablando con Ferran, el profesor de Ciencias Naturales. A ver si te me fuiste de la pantalla. Le dijiste Juan. Él saludó. Dime. Ferran. Entonces estoy bien. No, ¿cómo es? Ferrari. Bueno, de Ferran a Ferrari, más o menos, los años nos van nublando las neuronas, pero sé que eres tú, con la misma pasión y la misma energía. Ay, qué alegría. De verdad que me he emocionado. Este encuentro, de verdad que encontrarme con Ferrari después de tantos años y en la cátedra. Bueno, muchos abrazos para ti, muchas cosas buenas. Ya, gracias. Era lo único que queria decir. É isso. O reencontro com as pessoas realmente é bem emocionante, né? É isso aí. Bem, então, como eu já estava colocando para vocês, nós fizemos uma primeira reunião e estamos nos organizando ainda, né? Nessa primeira reunião, nós temos um grupo Cátedra Latino-Americana Paulo Freire no Facebook, tá? Em que todos vocês poderão entrar, não é? Acho importante isso. E temos também Cátedra Latino-Americana Paulo Freire no Facebook. Vamos criar novas mídias, estamos andando devagar. Na reunião passada, nós avisamos a todos que estávamos colocando um regimento para a organização e funcionamento da cátedra, para que as pessoas pudessem mandar
sugestões, recebemos algumas sugestões, vamos acatar essas sugestões e vamos recolocar esse arquivo no grupo da cátedra para que mais pessoas possam opinar também. É importante isso, por quê? Porque essa organização ela vai trazer para nós a periodicidade da reunião, a duração dessas reuniões, e nós vamos também estabelecer, porque um rodízio entre os dias da semana em que as reuniões ocorrem, porque muitos dos professores lecionam no período da noite, e isso também impede a participação de alguns. Hoje, especialmente, eu tenho pelo menos umas 5 notificações a esse respeito, certo? Então, vamos colocar outra vez, eu vou acatar as sugestões que chegaram até agora, vou reescrever o regimento, incorporando aquilo que for pertinente e torno a colocar esse regimento lá, né? Bem, nós escolhemos Pedagogia do Oprimido, que é a obra máxima de Paulo Freire, traduzida em dezenas de idiomas, não é? Para que a gente começasse as nossas reflexões na cátedra. A ideia, na realidade, não é estipular cada capítulo, mas deixar que as pessoas possam fazer a leitura da obra, elegendo categorias de análise ou temáticas que julguem convenientes para poder falar a respeito. Uma coisa muito importante é que nem sempre, vamos dizer que os verbetes que se usam muito na obra de Paulo Freire, nem sempre as pessoas usam o significado correto daquilo que Paulo Freire falava, não é? A compreensão do que Paulo Freire falava. Então, é muito importante que a gente possa explorar esses verbetes ou essas categorias de análise, não é? Para a gente poder estar cada vez mais tendo uma clareza com relação à obra de Paulo Freire, né? E para nós garantirmos aqui essa segunda reunião, além de dar voz às pessoas que leram pedagogia e querem dar alguma contribuição, nós, a Maria, a Cristina e eu, nós escolhemos 3 categorias que julgamos importante e preparamos aí uma apresentação para falar um pouco dessas categorias na obra Pedagogia do Oprimido, certo? Quanto mais a gente lê Pedagogia do Oprimido, né? Eu trouxe aqui, a Maria brincou comigo que o livro dela era bem antigo, o meu é mais antigo ainda, bem antigo, bem antigo. Essa edição é de 1983. Olha só, gente, né? Isso é de gente idosa, né? Certo, tem um livro desse. E quanto mais ele está todinho, bem rabiscadinho, certo? E quanto mais a gente lê, mais a gente se emociona pensando nos tempos que nós vivemos hoje na educação. Eu queria também, eu usei isso, inclusive, para fazer essa apresentação, eu queria também falar sobre, eu vou colocar depois lá no grupo, sobre esse dicionário, tá? Paulo Freire, organizado por professores e editado pela Autêntica, que é uma coisa interessantíssima, porque ele trabalha todos os verbetes da obra de Paulo Freire de uma forma maravilhosa, com contribuição de dezenas e dezenas de educadores, né, que escreveram isso, certo? Tá? Então, as 2 obras que são maravilhosas, né? Eu vejo que entrou mais gente, entrou a Ana Pita, querida, entrou o Valério também, Juliana Janaína, quem mais? Ronaldo, já falei. Bem, acho que só, tá? Aqueles que eu não falei, por favor, podem se manifestar, tá bom? Então, eu acho que nós vamos começar por essa apresentação. Maria, você vai colocar os slides aí? Certo? Beleza, muito bem. Eu vou colocar, professora. Oi.
O Cido, tudo bem? Oi, Cido, tá bom? Tudo bem? Firme? Tá bom? Esse é meu querido orientando também. Não é mais orientando, mas vai ser para a vida toda, né, Cido? Claro, professora, eu tô quietinho aqui, tudo bem? É Boa isso noite, aí. professora. Beleza, tá? Beleza. Vamos lá, Maria, você vai projetar os Eu slides? vou colocar a apresentação, só que o problema é que depois eu não posso mais adicionar as pessoas, porque aí eu não vejo mais, né? Você entendeu? Porque não é... Cadê a Cris? Mas Maria, aparece uma notificação, dá uma pitadinha aí. Aí você vai saber que alguém chegando, aí você pode minimizar a tua tela para ver, mas a tela já vai estar compartilhada, não vai sumir. Você só arrasta um pouco a tela com a própria setinha e você consegue, porque vai apitar quando entrar alguém. A gente devia ter dividido as tarefas, né? Eu vou tentar. Isso, tudo para a Cris é fácil, né? Tudo para a Cris é fácil, né? Para a Cris, não, quando eu estou dando aula, depois que eu ponho a apresentação, eu não admito mais ninguém, porque eu não sei admitir. Não é? Os alunos ficam de fora, os alunos dela ficam tudo lá. Eu vou tentar, se alguém apitar aí, porque já são... Não, mas vai apitar no seu computador. Acho que não vai entrar mais ninguém. Estão todos aqui já. Vamos lá. Bom, então, vamos iniciar o nosso... Cris, vocês estão vendo aí? Sim, estamos. Eu tentei arrastar a tela, mas não consegui, então... Sí se ve perfectamente, Maria. Está ótimo, né? Ótimo, né? Eu Olha, acho uma coisa importante também da gente falar, Maria, foi sugestão da Maria, é que como nós temos pessoas, vamos dizer, da América Latina, não só cubanos, não é? Mas temos outras pessoas de outros países, que eu não sei se estão ou não na sala, nós fizemos os slides em espanhol para trazer essa proximidade, né, com o povo da América Latina, certo? Vamos falar em português, porque não sabemos espanhol, eu não sei, certo? Mas é difícil, não é fácil aprender espanhol também. Mas a gente chega lá, né? A gente Exatamente. Chega lá. A gente vai aprimorar isso aí. Fizemos os slides em espanhol. Vamos lá, Maria. Porque, veja bem, os brasileiros, como nós estamos sozinhos num continente de hispanos hablantes, nós entendemos o espanhol, mas os cubanos, argentinos, chilenos não entendem o português. Esse que é o nosso problema maior, né, Beth? Então, fizemos uma espécie de uma tradução com os slides escritos em espanhol, tá? Bom, então, o nosso assunto hoje vai ser o livro A Pedagogia do Oprimido, que Paulo Freire escreveu ainda no Chile e veio ao Brasil quando foi possível, né? Nós que estávamos aqui em meio ao regime militar, tivemos que esperar alguma oportunidade para poder ler, né, essa obra, que se perpetuou no legado de Freire como uma das principais, pode-se dizer, né? Bom, então, eu trouxe aqui para falar de Freire. Eu gosto muito, quando eu vou falar das pessoas que já foram embora, que não estão mais presentes fisicamente, de relembrar essas pessoas quando elas eram jovens, né? Na minha casa, eu inaugurei aqui uma galeria de fotos, e eu só ponho fotos dos que morreram com 90 anos, quando eles eram jovens, para a gente se recordar da pessoa quando era jovem. E o Paulo Freire... a imagem que se vê dele no mundo inteiro é sempre como um senhor de barba branca. Então, eu senti necessidade de trazer Freire quando ele se formou na Faculdade de Direito, em 1947. E, ao lado dele, essa grande mulher, Elsa, né? Que essa foto é de 1941, que ela fez assim um favor, fez uma maravilha para a humanidade, porque ela retirou Freire da área de direito
e trouxe Freire para a área de educação. Então, nós devemos isso a ela, uma grande mulher, né, que contribuiu muito para toda a obra de Freire, né? Freire teve muita sorte, porque teve duas grandes mulheres como esposa, né, sem dúvida. Bom, tem alguém que está com o som ligado, né? Você pode fechar o microfone de todos, Maria, mas você está direcionando. Interromper a gravação. Eu preciso interromper a gravação para fazer isso. Bom, acho que já desligaram, né? Olha, então, vejam, aí tem Freire em dois momentos, né? A foto do lado esquerdo da tela foi quando Freire estava gestando as campanhas de alfabetização no Recife. Foram anos antes dele ser o exilado político, né? E a foto da direita já é uma foto de Freire quando ele retornou ao Brasil em 1979, né? E veio muito forte com ele todo esse legado, né, de transformação do mundo. Bom, então vejo que o Freire, ele de alguma maneira, embora ele não faça citações diretas na obra dele a José Martí, algum contato forte Freire teve com José Martí, porque no documento que foi feito no final do encontro de alfabetização no Recife, em 1963, aparecem as palavras do herói nacional cubano, José Martí, que viveu no século XIX, né? Que dizia que nenhum povo é dono de seu destino se antes não é dono de sua cultura. Então, vejam, embora às vezes o José Martí pareça tão distante, vejo que o Freire, ele está mais ou menos no meio entre nós e a época em que viveu José Martí, né? Então, para nós, o Freire não está tão distante assim como o José Martí não estava muito distante para o Freire em 1963, né? Quando ele veio com essa ideia do que é a dominação cultural. A pessoa dominada culturalmente, ela não é dona do seu próprio destino. E o fato das pessoas se assumirem como donos da própria vida, se emanciparem, isso sempre foi muito presente na obra, tanto de Martí como de Freire. Daí a aproximação entre ambos. Bom, o movimento de alfabetização de Freire, em 1963, fazendo uma breve explicação para quem não conhece ainda muito bem Freire, a maioria que conhece já sabe bem disso, né? Que o Freire iniciou esse movimento de alfabetização com palavras que eles chamavam palavras grávidas do mundo. Fica até meio difícil, seriam palavras embaraçadas, né? Que é o grávido de mundo. E as pessoas, quando iam ser alfabetizadas, se partiam na alfabetização de palavras que faziam parte do cotidiano do aluno. Então, não era uma cartilha pronta, não era uma alfabetização pronta. Se alfabetizavam as pessoas a partir do que eles traziam da sua bagagem cultural, né? Era um movimento popular que extraía dos alfabetizandos o que era significativo para ele. Como dizia Freire, nenhuma pessoa vem à escola, vem à alfabetização como uma tábua rasa. Ela traz conhecimentos, traz valores, culturas que têm que ser significativas naquela sua educação, né? Bom, então, continuando o Freire, veja, ele dizia isso, que o analfabeto, quando ele chega para ser alfabetizado, ele não vive num vazio de cultura. E a educação deve ir ao encontro dos valores humanos pela solidariedade, pelo respeito que se deve. Então, aí algumas imagens da campanha de alfabetização, que foi praticamente um ano após a grande campanha de alfabetização que teve em Cuba em 1961, né? E o que o Freire pretendia
e não houve possibilidade, pela interrupção do processo democrático no Brasil, foi expandir essa sua campanha de alfabetização pelo Brasil todo. E isso era uma proposta que ele queria concretizar no governo João Goulart, né? Estender tudo que tinha sido feito no Recife para o governo federal. Bom, então, vejo que nessa campanha se reconheceu em Freire um grande legado da pedagogia dele, que era esse pensamento transdisciplinar e transversal, porque Freire ele extrapolava os limites da aula, o limite das paredes da sala, da classe, né? E ele montou o que se chamavam círculos culturais, que era uma expressão dessa nova pedagogia que não se reduzia simplesmente ao espaço da aula, ao espaço simplista da classe, em que as pessoas, ao serem alfabetizadas, ao ser alfabetizadas, iriam trocar experiências dentro desses círculos culturais, que eram muito mais do que um espaço de uma escola, né? Bom, então vejo que essa defesa que Paulo Freire fazia, radical da democracia, não deu muito certo para aquela época, porque levou Freire ao exílio. Freire, assim como José Martí, viveu uma grande parte da sua vida exilado. Freire menos do que José Martí, que viveu muito pouco tempo em Cuba, né? Porque foi exilado ainda criança, com 16 anos, já foi obrigado a sair de Cuba, né? Então, o Freire, inicialmente, ele esteve na Bolívia e no Chile. Então, vejo que esse fenômeno provocou, assim como Paulo Freire, muitos físicos importantes do Brasil, matemáticos, biólogos, cientistas de maneira geral, dedicaram a maior parte da sua vida laboral, a sua grande contribuição que deixaram de dar no Brasil, para onde veio uma educação tecnicista, mecanizada, fordista, ser instalada, em substituição à pedagogia emancipadora que o Freire propunha. E o Freire foi dar essa contribuição na Bolívia e no Chile, onde ele esteve exilado até 69. Depois, Freire foi para os Estados Unidos, assim como muitos físicos brasileiros foram, professores que eu poderia ter tido quando eu fui aluna do curso de física na PUC, deixaram seu trabalho na PUC porque foram exilados e foram contribuir com a física nos Estados Unidos, né? E depois Freire foi consultor do Conselho das Igrejas, na Suíça, e esteve prestando trabalhos em muitos países africanos, europeus, asiáticos, sempre no sentido da defesa de uma educação voltada para a decolonialidade. Atualmente, a decolonialidade é um termo frequente, é usual. Isso tornou-se uma espécie de uma moda na academia, falar de pensamento decolonial. Mas o Freire, já naquela época, na década de 70 e na década de 60, ele já defendia a decolonialidade do saber. Muito mais difícil de um país se libertar da colonialidade é ele se libertar de um regime decolonial, que é o que vem depois do colonialismo comum, né? A decolonialidade se metaboliza por dentro das sociedades e toma principalmente conta da educação e da cultura. E o que o Freire defendia era isso, era uma educação voltada para a realidade latino-americana e não mais para a Europa ou para a América anglo-saxônica, né? O Freire regressou ao Brasil em 1979. Quando ele regressou ao Brasil, era um momento de grande euforia no país, eu falo isso mais para
os cubanos que talvez não conheçam bem essas histórias, né? Porque se vivia uma grande expectativa que o Brasil iria ter uma constituinte que poderia se alavancar de alguma maneira uma sociedade plenamente democrática. E realmente veio a nova Constituição em 1988 e depois foi se dissipando aquela expectativa de uma grande melhoria, um momento de euforia que o Brasil viveu, se dissipou com a chegada das políticas neoliberais, que invadiram, inclusive, a educação no Brasil. Bom, então, quando se fala do oprimido, vejam, Freire ele não coloca como categoria a opressão, não, porque a obra do Paulo Freire é centrada na pessoa, no oprimido, né? E ele falava muito da desumanização, que é uma distorção histórica, e não uma vocação histórica. Então, vejam bem, o que existia no Brasil eram muitas pessoas tentando convencer o oprimido que o destino dele fazia parte disso, a própria miséria, sob forma de destino. E o Freire veio anunciando isso, que a desumanização ela não é uma vocação histórica definitiva. E se a gente acreditasse que isso não pode ser mudado, seria uma atitude cínica e de desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela afirmação dos homens como pessoas, seres para si, não teria sentido se essa emancipação não fosse humana. Então, a síntese da pedagogia do Freire está na palavra esperança, do oprimido passar de uma situação de desumanização para poder assumir o caráter menos violento que os seus opressores tentam lhe impor. Bom, então, a categoria oprimidos é abrir um campo para se falar de uma Maria, Oi? Posso interromper um minuto? Pode. Tem gente pedindo para entrar. Eu vou interromper aqui, então depois eu volto. Isso, só um minutinho, tá bom? Por favor, tá? Tá, eu vou finalizar aqui um pouquinho. Espera aí, agora eu tenho que voltar lá. Pronto. Será que tem mais alguém? Acho que não, né? Tinha uma pessoa, não tinha? Não, tinham duas. Ótimo. Agora já foi, vou voltar lá na apresentação. Tá bom, tá ótimo. Beleza. Um segundinho, viu? Pronto. Então, veja que a pedagogia do oprimido, o Romão, o José Eustáquio Romão, é um dos participantes, né, do Instituto Paulo Freire. E, juntamente com ele, o Gadotti, vários freirianos que foram responsáveis pela, pode-se dizer assim, pela guarda do legado de Paulo Freire, né, nos momentos mais difíceis, né? Então, veja que essa pedagogia implica numa ação radical, definitiva, de uma maneira de se fazer uma revolução dentro dos paradigmas e se atribuir aos dominados o direito de se libertar, né? Então, eles se libertando a si mesmos, era o que Freire defendia, eles poderiam liberar os seus opressores. Os opressores também estão carentes de uma liberação. E quem tem que fazer isso são os próprios oprimidos, a hora que eles tomam uma consciência do que é o estado civilizatório da humanização. Bom, então diz o Freire, né, mais ou menos uma síntese, eu acho que essa palavra é a mais significativa dentro da pedagogia do oprimido, que foi escrita no Chile, né, em 68, que o medo da liberdade é
um objeto para os oprimidos de tal maneira que eles têm medo de se libertar. E, ao mesmo tempo, por esse medo da liberdade, muitas vezes o oprimido, ele deseja se tornar também um opressor, né? Então, isso aí é um paradoxo, é uma relação dialética que existe dentro da obra de Freire entre o oprimido e o opressor, né? Que muitas vezes a própria opressão produz no oprimido o desejo dele mesmo se tornar um opressor. Bom, então, vamos ver aqui. Tem mais alguém querendo? Vou dar mais uma interrompida aqui, gente. Desculpe, viu? E tem mais alguém querendo entrar aqui na reunião. Beth, desliga teu microfone. Beth, isso. Bom, agora vamos voltar aqui. Cris, eu preciso depois entender como é que eu posso admitir a pessoa, porque eu não consegui aqui sem sair da... A gente conversa depois. Aula, precisa mais aula de tecnologia, né? Olha, então veja o seguinte, dentro dessa categoria oprimido, a pergunta que a gente se faz é o seguinte: se essa pedagogia do oprimido, se ela ainda tem validade. Quando vem, é um combo, né, que vem junto, querendo tirar o Paulo Freire de patrono da educação, isso tem um simbolismo muito grande, automaticamente é querer reconhecer que a obra do Paulo Freire não tem mais validade, quando isso não é verdade, né? Porque a validade dessa obra está justamente no fato que o mundo não superou a opressão. Então, não teria mais validade à medida que não tivesse necessidade de uma luta para que os oprimidos se superem. Enquanto existir opressão, vai existir, consequentemente, a validade da obra de Freire, né? Então, vejo que isso é uma das características principais da educação, a opressão sobre as suas várias formas, né? A opressão não é necessariamente uma opressão em cima de uma pessoa carente economicamente, não. A opressão se processa em vários estágios de complexidade, né? E os sistemas educativos têm que enfrentar esses desafios, né? E, principalmente na era da informática, de superação de todos esses componentes que impedem que a pessoa assuma o seu próprio raciocínio, o seu próprio poder de decisão, o seu próprio direito de ser um agente atuante dentro da sociedade, né? Enquanto as pessoas estiverem presas aos preconceitos, alienadas, apartadas da realidade do mundo, essa pessoa é uma pessoa oprimida por uma característica da sociedade atual, né? Bom, então, Paulo Freire, ele sempre foi movido pelo desejo do sonho, da utopia, na confiança de um mundo possível, né? Ele dizia que o mundo não é, o mundo está sendo, né? E nos últimos anos da vida dele, o Paulo Freire teve que enfrentar essa onda do que foi a chamada globalização capitalista neoliberal, né? E esse pensamento neoliberal, dentro disso que se chama globalização, ele é visceralmente contrário ao núcleo central do pensamento de utopia. Então, para o Freire, o futuro é possível. E para o neoliberalismo, o futuro é um destino relacionado ao mercado, ao dinheiro, ao consumismo, tudo que a obra de Freire não valorizava, né? E o neoliberalismo atualmente tem uma presença tal, né, que vejo que a presença, o legado do Freire é tão grande
porque o enfrentamento às políticas liberais dentro da educação não se pode dizer que foram superados. A reforma do ensino médio nada mais foi do que desenterrar um cadáver que não estava sepultado ainda, que foi a educação tecnicista que nós vivemos na época da ditadura militar. O que a reforma do ensino médio fez é, mais ou menos, trazer de volta tudo que foi feito em 1971. Os mais antigos que estão aqui sabem disso, que a conotação, o espírito da formação para a mão de obra, o indivíduo vai se formar na escola, não é para ver o trabalho como um valor, é para ser um instrumento do mercado de trabalho. Isso daí é que contrariava justamente essa ideia de sonho, de utopia, de emancipação, e daí a vigência do legado de Freire, né? Então, concluindo, o livro da Pedagogia do Oprimido está sustentado atualmente pelo grande valor que ele recebe nos educadores populares, os movimentos sociais, que têm abraçado de uma forma muito forte, e é o que está possibilitando no Brasil que as massas populares sejam educadas, né? O valor que se dá a esse livro é muito forte entre os movimentos populares de massa no Brasil, para lutar contra essas resistentes formas de opressão que têm atravessado os séculos, né, aqui. É isso, gente. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para as colegas, tá? Vou interromper aqui, viu, Beth, para ver se tem mais alguém aqui. Acho que não tem mais ninguém, né, querendo entrar agora, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Cris, para a Beth, e depois vamos iniciar alguma discussão para a gente ouvir os colegas Maria, aqui. apitou, será que alguém está entrando? Não, agora aqui não tem mais ninguém aqui pedindo. Não, se tinha, saiu, porque não tem ninguém pedindo, viu? Tá, você vai compartilhar os outros slides? Vou compartilhar os slides agora. Pronto, Cris, você está com a palavra aí. Oi? Pode passar à frente. Então, a obra Pedagogia do Oprimido, como a gente está vendo, né, ela tem o eixo central, que é a essência dessa obra, que é a educação libertadora, né? Como se libertar desse processo, né, na condição de opressor e oprimido. Não somente o opressor, né? O opressor ele não se liberta sozinho, porque, como a Maria do Carmo bem colocou, esse processo de humanização ele deve ser composto entre ambas as partes, num contexto amplo da coisa, né? Então, pensar nesse modelo de educação bancária, né, na relação aluno-professor, é um modelo de educação onde ele coloca essa metáfora, né, falando justamente da questão onde o professor ele vai lá e deposita algo de valor para o aluno, né? E o aluno não tem nada, ele só vai receber. Então, ele fala desse contexto. Então, Freire diz que a opressão ela não é algo definitivo, né? E quando as pessoas se colocam dessa forma, já é uma forma opressora de colocar, né? Eu gostaria de fazer um relato, né? Eu sou doutoranda da PUC, né? Estou no 2º semestre, e na aula de hoje pela manhã, uma colega, né, que já fez uma graduação na PUC há muito tempo atrás, ela fez um relato, né, que Freire, todos sabem que Freire também foi professor da PUC, né, de São Paulo, e ela fez um relato contando que ele não foi professor dela, mas que ela estudava ao lado de uma das salas que ele lecionava, né, que ele ministrava a aula, e ele saía com seus alunos e eles sentavam todos frente a uma lanchonete, né, que tinha lá na PUC, ainda está lá, e eles conversavam, e lá ele ia contando as histórias, né, sobre como foi o processo de exílio na vida dele, e é realmente encantador, né, ouvi-la falar, como muitos ali que tiveram o prazer e a oportunidade
de ter aulas com ele, de estar junto com ele, de conviver. Então, isso para mim é algo assim muito entusiasmador. Acredito que para qualquer pessoa seria, né? Então, ele vai falando dessa relação, desse modelo de educação bancária, né? Onde o aluno ele realmente está na condição de opressor. Mas Freire vai falando que por meio da praxis, né, que essa condição ela pode vir a mudar, ou seja, refletir e atuar para transformar, né? Pensando nessa concepção de sair dessa condição de opressor. Então, o opressor ele deve tomar consciência da situação e lutar junto com o oprimido para que se coloque fim a esse contexto, que é o que Freire fala na obra, né? Então, porque para ele os homens eles se libertam em comunhão, né? Não há uma libertação isolada ou um determinado grupo, né? Então todas essas questões, né, de humanização, desumanização, porque tanto o opressor quanto o oprimido eles estão ali desumanizados. É preciso criar uma situação, perceber a ideia de que essa opressão ela pode ser sim destituída, né? Não existe uma desumanização definitiva, porque falando isso, se coloca que também é uma forma de opressão. Pode passar para o próximo slide. Então, ele vai falando do contexto também, né, das situações opressivas. O opressor, muitas das vezes, por a gente viver num contexto de sociedade hegemônica que naturaliza esse processo de desumanização, muitas vezes o ser humano, os sujeitos, eles não se percebem nesse contexto, né? E por isso, muitas vezes, o oprimido, né, ele deve ser um protagonista de mudança nesse processo. Então, por exemplo, não é uma projeção de o camponês, quando ele é promovido ao posto de capataz, ele passa a oprimir os seus amigos. Não é essa ideia de libertação que Freire coloca, não. É que todos se libertem na concepção como um todo, né? Essa desumanização, ela perpassa a sociedade e naturaliza esse contexto que deve ser superado, que é o que Freire fala. Então, pensar até no contexto dessa educação bancária, como se o professor, tem até uma metáfora, né, da Torre de Marfim, como se o professor estivesse acima, fosse intocável, e apenas depositasse esses conhecimentos para os alunos, né, sem trabalhar o seu contexto, sem perceber a dialética que existe nessa correlação. Então, o papel do docente é criar diretrizes para uma ação revolucionária, transformadora, né, pensando aí nos inéditos viáveis, né, diante das situações limite de opressão que a educação bancária ela propõe, né, ela dimensiona. Então, todo o nosso sistema de ensino ele se reflete de uma maneira muito forte ainda nos dias de hoje nesse contexto, e por isso essa obra ela é muito atual, né? Então, pensar na libertação como um ato de amor, né? O que se quer não é chegar ao status de opressor, é se libertar em conjunto, né? Libertando-se a todos. Essa é a ideia que Freire passa na obra, né? Então, a ideia aqui não é que o aluno ele tem que ser um protagonista de tudo isso, né? Nesse processo. Ele não pode ser liberto como se fosse uma doação do opressor, não. Ele tem que se perceber nesse contexto, né? Então, o que Freire vai dimensionando sobre as questões da imersão e da inserção, né? Esse é o contexto. Então, não seria uma escolha, seria algo que realmente é necessário. É preciso pensar numa educação libertadora, humanizada, nesse contexto, né? E aí o Paulo Freire ele acredita que os homens, então, eles se libertam em comunhão mesmo, como eu bem falei. E o papel do professor é se constituir nessa liderança revolucionária que nós bem falamos, né? Plantar a sementinha lá do protagonismo nos alunos, né? Para que ele possa atuar e refletir de forma mais ativa, para que ele se perceba, se conscientize desse contexto opressor e saiba ter autonomia e proatividade para mudar esse processo, né? E desvendando essa consciência, desvelando essa consciência do sujeito, do micro, para um contexto macro mesmo, né? Então, os conteúdos, eles realmente são definidos, são impostos por uma elite, por uma pequena minoria da sociedade, sem levar em conta a maioria, né? O povo, né? Então, o aluno ele deve ser ativo, né? Nessa questão da seleção, dos conteúdos, na relação entre educador e educando, onde eles vão sendo
vão se libertando desse contexto, né, dessa relação entre docente e discente, né? Então, a educação bancária, ela se apropria desse contexto, ela é o eixo central para essa questão, né? Então, o professor, ele tem que dialogar com o aluno, ele não pode dissertar. Esse é o caminho para uma libertação, para um contexto de reflexão e atuação dentro da sua realidade, do desvelamento de como ela se mostra, né? Então, é nesse contexto de vivências que a gente se coloca aqui. E ouvindo a colega hoje, e muitos outros que já fizeram relatos lá, sobre esse contexto de sair com os alunos, era uma prática dele, de ir para um canto da escola, de fazer uma roda de conversa, de propor, né, de discutir vários conceitos e temáticas, né? Isso sim é um modelo de educação que se humaniza, essa relação entre o docente, entre o aluno, de uma forma humanizada, né? É isso que a gente pensa. Então, saindo desse contexto, né, de situações limite para os inéditos viáveis, né? E quando o oprimido ele também se liberta junto com o professor, aí sim essa humanização ela é resgatada. É isso que eu queria deixar aqui. Agora eu vou passar a palavra para a colega Elizabeth Tavares. Bem, nós tentamos, na realidade, separamos 3 categorias, não é? A questão do oprimido, que é uma categoria que nós consideramos categorias marcantes, né, na obra do Pedagogia do Oprimido. Liberdade, que foi o que a Cris abordou, né? E eu fiquei com a responsabilidade de abordar o diálogo, né? Quando a Cris colocou a questão aí de uma aluna, né, hoje na aula, na PUC, eu tenho uma passagem muito significativa com Paulo Freire, numa aula festiva. Ele, na realidade, tem gente querendo entrar, viu, Maria? Tá? Eu preciso interromper aqui. Tá, pode interromper aí. No caso, numa aula festiva lá com Paulo Freire na PUC, né? Eu coloquei uma questão assim que, na realidade, eu disse diretamente para Paulo Freire que a coisa que eu admirava muitíssimo nele era uma coerência entre a fala e as ações, né? E é extremamente importante isso, né? Porque muitas vezes a fala ela é entendida como um diálogo, né? Certo? Queria que você voltasse lá na anterior, viu, Maria? E na realidade a fala não é o diálogo, né? O diálogo ele vai efetivamente garantir, né, que eu escute o outro, né? Que eu não fale pelo outro, mas eu fale com o outro, né? E nessa proposta de Paulo Freire, de uma educação humanista, né, libertadora, né, o diálogo e a dialogicidade, né, são categorias centrais desse projeto pedagógico, que é um projeto pedagógico crítico, né? Porém, ele é crítico, mas ele é propositivo e ele é esperançoso em relação ao nosso futuro, né? Em várias obras de Paulo Freire aparece uma questão que mesmo quando se fala da esperança, não é uma esperança que age, que entra em ação, não é? Então, eu tenho 2 categorias aí relacionadas ao diálogo, que é a coerência entre a minha fala e as minhas ações, né? E a questão de que essa esperança é uma esperança que exige uma ação, né? Não é à toa que nós estamos reunidos aqui, nós estamos reunidos porque, na realidade, nós também estamos fazendo a nossa parte neste momento, né? Acho que isso é importante. E como eu estava comentando, nós saímos, a PUC é uma instituição maravilhosa também, né?
e andando pelos corredores lá, e nós íamos tomar um café, e eu coloquei para o Paulo Freire para ele, essa virtude, que eu diria até, né, da coerência entre a fala e as ações, né, ações. E ele disse, olha, minha filha, é uma eterna vigilância, né? Então, é uma eterna vigilância, né? Se ele dizia isso, imagina nós, né? Bem, e na obra de Pedagogia do Oprimido, né, ele elabora, na realidade, uma fundamentação teórica sobre as condições do diálogo verdadeiro, e esse papel central para uma educação libertadora, né? Portanto, é uma obra. Hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil um movimento grande. Eu tenho estudado bastante com relação à educação integral e um novo projeto que o Ministério criou, Educação de Tempo Integral, e fazendo associações não só com Freire, mas com outros educadores, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, né? Fantástico, fantástico. Nilde Marcelani, Paulo Freire, né? De simplesmente registrar como é importante a obra e como é que essa educação integral ela está presente na obra de Paulo Freire, né? Maria, você pode passar, por favor? No capítulo 3º da obra Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire ele reforça a questão da concepção do diálogo como um processo dialético, como a Cris colocou aí anteriormente, né, e problematizador, certo? Porque, olha só, é uma coisa fantástica, tem tudo a ver com conceitos até que hoje são tratados de forma, na nossa prática, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque de cada lugar que eu estou, né, eu vou olhar esse mundo, tá certo? E, portanto, eu preciso ser respeitada desse lugar que eu estou, né? Vocês estão vendo a imagem? Sim. Sim? A minha sumiu aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu volto aqui. Bem, vou continuar falando e vou tentando aqui resgatar a imagem, tá? Então, por meio desse diálogo, né, nós podemos olhar o mundo e a nossa existência em sociedade como um processo, que é outra questão também que foi colocada aqui, como o mundo está sendo, não é? Porque essa sociedade, não é, ela está em construção, é uma realidade inacabada, não é? E está em constante transformação, não é isso? Eu acho que isso é importante. Na medida em que eu percebo que essa sociedade está sendo, eu estou sendo também, não é? Paulo Freire tem uma outra categoria que é maravilhosa, que é o ser mais, não é? E esse ser mais é parte desse o mundo está sendo, né? A outra questão, portanto, é que o diálogo é, assim, uma força que impulsiona o pensar crítico problematizador em relação à condição humana no mundo, não é? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, que realidade é essa, o que nós estamos enfrentando, não é? Segundo, olha só, segundo o nosso mundo de ser, né? É interessante de ser e de ver. É interessante porque vai se considerar esse sujeito como único, né? E que, portanto, se respeita essa cultura que ele traz, né? Se respeita essa história de vida que ele traz, né? E, portanto, isso
é um compromisso entre o que eu falei anteriormente, né? Entre a palavra dita e a nossa ação humanizadora, né? Que nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil, mas, como disse Paulo Freire, uma eterna vigilância, né? Então, sigamos vigilantes com relação a isso, né? Bem, e essa praxis social que nós vivemos hoje, né? Ela vai abrir caminhos aí para se repensar essa vida em sociedade, né? Discutir sobre a nossa educação, sobre a linguagem que praticamos, né? Sobre a possibilidade de agirmos de outro modo de ser, que transforme o mundo que nos cerca. Nem sempre é tão simples assim, não é? Muitas vezes isso traz uma complexidade muito grande, mas é preciso ter coragem, é preciso ter esperança e é preciso que sigamos em frente, não é? Essa coerência nos traz uma plenitude de ser, né? Essa coerência nos traz uma plenitude de sermos mais, né? É interessante quando nós recordamos determinadas posturas que temos, que já passamos ou que estamos vivendo, não é? Essa coerência nos traz, nos garante uma serenidade, né, e força para continuarmos essa luta por essa sociedade, por esse mundo que a gente quer transformado, não é? Diariamente, nós vivemos o impacto do noticiário, que não tem sido nada fácil, não é? Porque nós temos o problema da Ucrânia, com a Rússia, nós temos o problema de Israel, com os palestinos, não é? E o que nós compreendemos essas guerras, não é? Nos traz reflexões, né? E essa possibilidade de nós agirmos coerentemente, inclusive em relação a esses fatos, né? Que traz uma possível contribuição nossa para a transformação desse mundo, né? Bem, vamos lá, Maria. Ainda no capítulo 3, o capítulo 3 é um capítulo que ele explora muito a questão do diálogo, muito, 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 muito. A gente poderia falar muito mais do que nós vamos falar aqui, certo? Né? E ele busca, por meio do diálogo, essa educação humanizadora, né? Sempre coerente com o desafio da libertação humana, né? Como já dito anteriormente, pela Cris e também pela Maria, né, de modo radicalmente oposto à educação bancária, o diálogo freiriano deve começar já na busca do conteúdo programático, porque eu achei interessante essa discussão do conteúdo programático, porque até a seleção desse conteúdo programático, né, em que estão aí implicados saberes diferentes, né, que não podem, como ele diz, que não podem ser impostos por alguém, mas podem emergir a partir da comunicação crítica e esperançosa sobre nossa condição no mundo, não é? Isso nos traz uma outra lição no sentido de que escola é essa, não é? Que traz determinado. Estava conversando com a Maria antes da nossa reunião, Maria estava elaborando questões para uma avaliação de alunos de um determinado curso, né? E eu fiquei pensando, no caso, por que nós não trabalhamos os conteúdos, nós não elegemos os conteúdos a partir dessa comunicação crítica e esperançosa sobre a nossa condição do mundo, né? Quando a gente liga a nossa televisão em casa, especialmente no noticiário, né? O que entra na nossa casa é a atual condição do mundo, não é? São as questões do clima, são as questões das guerras, não é? As questões da violência.
será que nós estamos discutindo isso como conteúdo na nossa educação? Se nós queremos esse mundo melhor, não é? Quanto que nós estamos fazendo isso, não é? E como é que nós encaminhamos a esperança desse mundo melhor, não é? Como é que nós encaminhamos isso? Portanto, pode passar, Maria, por favor? O que Freire nos desafia é para que todo projeto de educação que pretenda ser libertador, certo? Comece por sua própria coerência metodológica, que implica na postura dialógica como fundamento primordial do processo libertador. Portanto, não há aula onde só um fala e os outros se calam, não é? Essa implicação metodológica, né, onde os alunos têm direito à voz, têm direito a expressar, têm direito a refletir, é um fundamento primordial nesse processo libertador, né? É muito interessante que a minha participação na cátedra, né, se deu assim por 2 oportunidades, como eu falei anteriormente, na cátedra da PUC, e alguns alunos, e a professora Ana Saúl é uma pessoa muito coerente também entre o discurso e a prática, muito coerente, muito. E é muito interessante que, em alguns momentos, os alunos reclamavam de que parecia que estava assim muito aberto, né? E, no entanto, era a postura dialógica da Ana, certo, né? Que nos fazia entrar num processo de educação mais libertador. Só que nós também não estávamos acostumados a esse processo e a essa postura dialógica, né? Então, alguns de nós ali reclamávamos porque queríamos mais conduzido, né, o encaminhamento da cátedra, né? E eu sempre achei que era uma coerência muito grande entre o discurso e a prática dela, né? Que se revelou uma pessoa muito coerente com o pensamento, com o conhecimento e com o pensamento freudiano, né? Bem, portanto, essa categoria na obra de Paulo Freire, ela vai estar presente em todas as obras de Paulo Freire, né? É o diálogo presente, é a dialogicidade como um processo inequívoco para essa educação libertadora que nós queremos, né? Bem, vou encerrar, Maria, pode passar, por favor? Eu vou encerrar com o próprio pensamento de Paulo Freire, tá? Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não há diálogo também se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e de refazer. Quantas vezes for necessário, viu, gente? De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens. Vamos ao diálogo, certo? Beleza. Maria, vamos abrir a participação dos nossos amigos aqui. Por favor, nós temos pessoas maravilhosas nessa sala. Quem vai falar, quem vai se expor, nesse caso, sobre pedagogia do oprimido? Qual será o nosso encaminhamento futuro? Nós vamos ainda continuar com a obra Pedagogia do Oprimido, para a nossa próxima reunião, que nós divulgaremos a data, certo? Porém, vamos trabalhar outras categorias de análise. Se liguem naquele grupo da cátedra que está no Facebook, no grupo Cátedra Latino-Americana Paulo Freire, que lá nós vamos colocar todos os avisos, tá bom? Gostaria de ver mãozinhas levantadas. Já tem, Nancy está com a mão levantada. Maravilha! Então vamos, Nancy, querida. Nancy, você aprovou a nossa tradução para o espanhol ou não? Bueno, realmente voy a decir que yo me guié sobre todo por las diapositivas
para entonces poder comprender lo que ustedes estaban explicando, porque hablaron bien, hablaron despacio, pude entender más o menos, porque bueno, ahí en las láminas también está la esencia del mensaje que se quiere transmitir. Yo quiero decir que es importante volver a releer esta obra de Freire para la contextualización de estos tiempos que estamos llevando a cabo la obra de educación que nosotros estamos desarrollando. Hay que transferir todo lo que quiso decir, la profundidad de lo que nos quiso decir Freire, como decía Elizabeth, en una práctica consecuente. Y el tema del diálogo como liberador de los seres humanos en el proceso de la educación, donde nos refundamos educandos y educadores, tiene que ver también con el tema del aprendizaje de la cultura, porque de lo que se trata de que es un método de la enseñanza y el aprendizaje y en general de la educación. El diálogo pone en un mismo plano a los interlocutores. Quiere decir que el docente no se siente por encima de su educando, no lo clasifica, no hay, en ese diálogo nos estamos homologando. Eso es un elemento importante porque nosotros vivimos en sociedades donde existen esas diferencias a veces abismales entre las condiciones de vida de unos educandos y otros. Y Freire hace una propuesta que va más allá de esas divisiones de grupos o de clases, pudiéramos decir, que tenemos en la sociedad. Iguala, equipara. Y eso es una función educadora importante que transmite el docente cuando el diálogo es un método para la labor educativa que realiza. Esa es una idea solo que quería subrayar y que va con ese proceso liberador que tiene que ver con la democratización del propio proceso pedagógico. El tema de la participación, de la palabra para todos, todos somos voz, no es solo la del docente. Y creo que son lecciones que tenemos que traducir para estos tiempos. La cátedra tiene esa función y sus miembros. Todos los que estamos aquí somos freudianos, somos martianos y quizás tenemos otras influencias. Porque Martí luego tiene el pensamiento de Freire tiene mucha coincidencia con el pensamiento martiano de la educación, que dijo ser culto es el único modo de ser libre, entre otras. Y Freire conoció el pensamiento martiano porque lo estudió también. Así que hasta aquí, muchas gracias por las excelentes presentaciones y convocar a un trabajo práctico con esto que está haciendo la cátedra. Gracias. Acho que agora podemos passar a palavra para a Neuza, né, que está com a mão levantada. Né? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Neuza. Oh, minha querida, obrigada. Agradeço pela oportunidade de me aprofundar no estudo junto com vocês e agradeço também pela oportunidade de conhecer essas pessoas maravilhosas que
que vão compartilhar a sua história de vida aqui. Mas eu queria compartilhar com vocês uma história de vida minha, porque conforme vocês falavam sobre diálogo e escolha de conteúdo, eu tenho uma experiência muito interessante. Quando montei minha segunda escola aqui em Santos, onde resido, eu perguntei para os nossos alunos que escolheram o nosso uniforme, que escolheram o nome da escola, o que eles queriam para prática esportiva. E sabe o que eles escolheram? Não foi vôlei, não foi judô, que eles já faziam, não foi nenhum dos esportes que eu imaginei. Eles escolheram o surf. Havia tanta coerência na escolha desse conteúdo para a nossa prática de educação física, que na mesma hora eu abracei a ideia. Vamos fazer surf? Mas como é que nós vamos fazer surf? E aí, cadê professor de surf? Não tinha. Então, foi uma trajetória de desafios na busca de satisfazer aquilo que era o interesse genuíno deles para a prática esportiva. Nosso país é banhado de norte a sul pelo mar. E nós não tínhamos escola que oferecesse surf. A história começou aí, em 1988, depois se projetou na prefeitura, que acabou montando as escolas de surf, né? E hoje eu vejo o surf sendo praticado no nosso país, em quase todo o nosso território, banhado pelo litoral, pelo mar, o Oceano Atlântico. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque, na medida em que a gente abre para o diálogo, a gente pode se assustar com o que vai receber de contribuição, né? Mas fica aqui a minha reflexão sobre tentar fugir daquilo que é o que você considera verdadeiro. Porque o que é verdadeiro é o que o Paulo Freire já nos mostrou, né? Que é o que o nosso aluno quer. Por aí a gente começa e por aí a gente vai, se for, vai haver sucesso. Então, tenho aí a honra de ser a diretora que instituiu o surf nas escolas. Muito bem. É isso, Neuza, beleza. Os alunos, que eles que escolheram. É isso, muito bom. Agora, a nossa fila aqui é a Adriana, né? Vamos Isso. passar. Ela tem uma filhinha aqui do lado, viu? Depois. Estou vendo. A Mônica, tá? Bom, Fala, gente. Maravilhosa, maravilhosa. Oh, querida, olha, boa noite a todos, todas e todos. Uma alegria estar aqui, Beth. Muito obrigada pelo convite, pela acolhida, né, de todos vocês. Mari, Ângela, que bom te ver aqui também. Muita saudade dessas minhas queridas amigas santistas. Eu, como paulistana, mas moro no Rio, né? Então, assim, estou muito feliz de fazer parte desse grupo e quero agradecer. Eu queria fazer 2 comentários, né? Um no sentido de dar, assim, eu tenho me envolvido muito, não só com as leituras, né, de Paulo Freire, porque eu tenho tido um movimento aqui na minha universidade também de, quem sabe, montar uma cátedra, né? E essa cátedra poder ampliar, né? Falei isso com a Beth. Essa cátedra ampliar, né, e compor essa nossa aqui agora, né? Mas eu também tenho escutado muito podcast, lido relido a obra dele e tal, né? Então, assim, coisas que eu não sabia, curiosidades que eu não sabia sobre, por exemplo, a palavra conscientização, que ele parou de usar na década de 70, eu não sabia disso, então estou lendo uma tese sobre isso. São muitas coisas, né, que a gente não sabe. A gente acha que sabe e não sabe nada, né? Paulo Freire, a obra dele é muito intensa e muito vasta. E aí eu queria dar uma dica de um podcast que eu ouvi, que é muito bacana, principalmente para quem ainda não conhece, ou que está se aproximando, mas mesmo quem já conhece, eu acho que vale a pena, que chama-se Para Entender Paulo Freire. Ele é um podcast que ele é da Federal de Pernambuco, né? E é um podcast
que ele são 3 episódios. O primeiro é o contexto histórico, muito bacana, com muitas coisas que eu não sabia também. E ele é todo feito, narrado pelo professor, que é aposentado, é um professor emérito da Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. E, nossa, vale muito a pena, porque ele traz muitas coisas, muitos elementos que, assim, eu acho que ajudam a gente a entender melhor, né? E um deles, que eu escutei, diz sobre a palavra diálogo, que as pessoas acham que diálogo ela vem dessa relação, né, dialógica, de conversa entre duas ou mais pessoas, e aí ele chama a atenção que dia, né, não é de duo, é de travessia. Então, diálogo é a travessia pela palavra. E eu acho que é bem bacana a gente buscar essa etimologia, porque isso muda todo o contexto, né? Essa travessia pela palavra ela pode se dar de diversas formas, né? Mas de que forma tudo que a gente troca, partilha, nos atravessa e nos afeta, né? Então, assim, tudo em Paulo Freire tem um porquê, né? Nada é aleatório. Às vezes a gente acha que a gente consegue entender pelo conhecimento que a gente tem que aprofundar. Então, a cátedra, eu acho que ela é muito importante para nos ajudar nisso, né? Esse é um ponto. E outro ponto é que, assim, eu tive a felicidade de ser formada, logo que eu ingressei na prefeitura, como docente da Prefeitura de São Paulo, eu ingressei na gestão da Heloísa Erondina, que tinha Paulo Freire como secretário de Educação. Então, isso que foi falado hoje sobre coerência, né, sobre a educação libertadora, né, isso tudo eu vivi na prática, porque ele conseguiu transformar a educação pública na cidade de São Paulo. Então, quando alguém fala que não é possível transformar a educação, quem viveu essa história na cidade, que é uma das maiores cidades do mundo, né, que é São Paulo, é só você olhar e falar assim, se Paulo Freire conseguiu fazer isso em São Paulo, é possível, né? Ele conseguiu fazer, né, muita coisa. E aos poucos eu posso até ir contando para vocês, porque é uma experiência, né, que é mais vasta. Mas, assim, eu acho que é isso, é você conseguir vivenciar. E a vivência dele é do cotidiano, é do dia a dia, né? Então, é muito bom a gente poder tentar aqui trazer essa, né, assim, a diretora que trouxe o surf, né? Então, assim, o quanto que isso transforma, né? O quanto que a ousadia ela nos permite essa transformação. Eu não vou me alongar porque tem mais gente para falar, mas a gente vai conversando. Muito obrigada, né? E contem comigo porque vocês precisarem. Adriana, vamos marcar um encontro aqui para você vir contar detalhadamente a sua experiência, porque agora eu fiquei bem interessada, viu? Como é que foi trabalhar lá. Quem sabe a gente faz um dia uma conversa com você aqui para você expor bem isso que eu acho bastante interessante. Agora, então, vamos passar para a Sônia. Sônia. Bom, primeiro, eu quero agradecer a Beth mais uma vez, acho que é a 50ª vez da minha vida, porque graças a ela eu cheguei onde eu cheguei. Jamais me imaginei ser alfabetizador um dia na vida, né? E por conta até de ter me formado, e a experiência minha de aluna, aí a Neuza falou de experiência de vida, e a gente traz isso incutido. Se eu fosse pela experiência que eu tive de escola, eu não seria ninguém hoje na minha vida. Que se tem coisa que eu odeio, é coisa decoreba, decorada, e sempre gostei daquela coisa do diálogo. E a Beth me incentivou muito a isso. Foi minha supervisora para minha felicidade, e lia-se muito e discutia-se o que acabou também. A Adriana é paulista, perdida lá no Rio. Eu sou carioca, perdida aqui em São Paulo. Mas tive grandes amigos, fico feliz da vida de encontrar a turma. E por conta até do trabalho
da Beth, de estar lendo, e eu gosto de ler as coisas e conversar aquilo que eu leio. Eu não gosto de ler por ler, guardar e ficar naquilo mesmo sem saber o que de fato aconteceu. Conhecer tudo assim, agora através da carta. O que foi Paulo Freire, que na verdade foi o que me levou também para ser alfabetizadora, para a Prefeitura de Santos, de um projeto do qual nunca imaginei estar, que era a alfabetização de adultos. E eu falei, imagina, não sei alfabetizar nem criança, quanto mais adulto. Mas tinha que apresentar um projeto para a gente discutir. Eu fui levar uma amiga, na verdade, para ela fazer inscrição, que ela vinha de São Paulo, entendia de educação, trabalhou na secretaria, eu levei para fazer o projeto. Naquele momento, perguntaram, por que razão você não está apresentando um projeto para você trabalhar? Eu falei, imagina que eu vou ser alfabetizadora, eu não alfabetizo nem meus filhos, quanto mais ser alfabetizadora de adulto, mas não, faz, e fizeram a minha inscrição, aí eu tinha que participar. Por incrível que pareça, eu entrei em primeiro lugar e fui ser alfabetizadora. Foi assim uma experiência inédita. Depois saiu até publicação na Nova Escola, em 1991. Eu tive a grande felicidade de fazer uma mesa com Paulo Freire no Caetano de Campos, e tudo isso mudou muito minha vida, mesmo porque eu comecei como professor de educação física, acabei sofrendo um acidente, não podia dar mais aula e não sabia nem o que eu ia fazer da minha vida. Foi quando, não sei se eu me descobri ou se a Beth me descobriu, eu sou muito grata, e essa questão colocada aqui por vocês todos em relação a essa coisa do livro do Oprimido foi a melhor coisa que se começou, porque nós estamos vivenciando tudo isso dia a dia. Hoje eu trabalho sou já aposentada, mas sou da diretoria executiva da APOESP e trabalho diariamente com professores e alunos. E estou vivenciando tudo que vocês falaram aqui, essa questão desse novo, velho ensino médio que colocaram aí, o quanto os alunos estão abandonando as escolas, como estão decepcionados, e a opressão. A gente conhece um pouco até a nível nacional, mundial, porque temos colegas que são da Internacional da Educação, mas o nosso Estado está sendo a maior célula do desgaste da educação no nosso país, no nosso Estado, está tudo destruído. Chega a doer na gente, e é muito bom. E coisas que foram faladas aqui que eu vivencio no dia a dia. A palavra é uma, a prática é outra. Eu vivencio isso todos os dias, do que as pessoas pregam, do que elas fazem. E tem hora que dá vontade de parar, de desistir, mas parece ser sempre um mosquitinho que vem e morde, né? E a última mordida, por incrível que pareça, foi a Beth que deu, me chamando para fazer parte aqui da cátedra, e eu estou envolvida aí com 1000 coisas agora, que estava no Congresso de APOESP, depois na CONAI regional, agora estou indo amanhã para a CONAI estadual e também na organização do fórum que vai ter da cidadania com eixo de educação. E vamos trabalhar todas essas coisas maravilhosas, feliz de encontrar também pessoas que conheço, umas mais amigas, outras mais conhecidas. Maria do Carmo conheci porque trabalhei no Azevedo, ela trabalhava no Primo, então cheguei a conhecer, e eu também trabalhei muitos anos no Marquês São Vicente, depois acabei ficando afastada, fui para a Secretaria de Educação, e hoje estou aí rodando no geral com a educação, da pré-escola, aliás, da creche até o ensino superior. Está sendo tudo muito gostoso. Mais uma vez, obrigada, Beth. Um prazerzão estar com todas vocês aqui. E acabei de descobrir mais uma coisa. Eu não sabia que eu conhecia tanto espanhol. E conheci, fiquei tranquilamente. Cheguei a anotar tudo aqui, viu, gente? Eu amo essas coisas. Adoro. Obrigadão, obrigada mesmo. Obrigada, Sônia. Maria, quem é agora? Mônica. A Mônica. Oi, Mônica.
Está sem som. Está com o som fechado. Agora sim. Agora sim. Não está. Não está saindo. Mônica, não está dando para te ouvir. Não está dando para te ouvir, Mônica. Não. Está dando mau contato aí, Mônica. Deixa eu ver. Não. Não. Mônica, procura desligar a câmera e falar só, que às vezes é isso. Isso, desliga a câmera. Está com mau contato Agora tá. mesmo, né? Então deixa eu falar. Eu tô tentando ouvir. Segue? Você está com fone de ouvido? Tira o fone, de repente é isso. Tudo, Cris. Já tirei o fone, já tirei. Tá conseguindo? Não, é mau contato. Não. Você está com mau contato em algum lugar. Vamos passar a palavra para o Juan, enquanto você vai. Passa para a Mônica, vai arrumando aí, vai outra pessoa falar agora, tenta mexer. Tá. Juan, pode falar então, querido, por favor. Eu vou falar pouco. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar em Freire em 2023. Sim. As ideias de Freire criaram-se, formaram-se num contexto social e histórico diferente. A nossa realidade de hoje. A nossa realidade, a realidade dos nossos alunos, da nossa sociedade, mas do nosso entorno. Eu tenho que pensar, tenho que pensar em Belo Horizonte, uma cidade de 3 milhões, São Paulo, com sei lá quanto, um monte de gente, ou em uma cidadezinha de 3.000 pessoas. Então, como eu posso ver a Freire em esses contextos diferentes? Porque a gente fala, o aluno não vive um vazio cultural. Ele tem uma experiência de vida. Aí saiu o negócio do skate. O skate era um interesse que tinha um significado para esse aluno. Então, a gente acho que temos que começar a pensar um pouco. Eu gosto da filosofia. A dialética tem uma lei que é unidade e luta de contrários. E tem muitos contrários nesse negócio todo. O professor e aluno são contrários, mas a sociedade e a escola podem ser contrários e estão unidos. Como eu posso mudar meu opressor? Como eu posso interpretar essa ideia hoje? No contexto de hoje e no meu contexto, no meu ambiente. Não é a mesma coisa que o curso de Direito de uma faculdade pública ou o curso de Direito de uma faculdade privada. São realidades diferentes, onde a opressão, o oprimido e o opressor são diferentes. Então, eu não tenho, eu estou jogando um pouco ideias. Eu sou andragogo. Eu hoje trabalho com docentes, basicamente México e América Central, na área da andragogia. E acho que Freire tem um papel importante nesse processo. Sim. Se eu tenho que escutar meu aluno, eu não posso impor um programa, um conteúdo. O que interessa meu aluno? Qual é meu papel? Hoje eu posso ser um orientador, um tutor.
levar ele a aprender aquilo que ele quer aprender. E, pessoal, tem coisas que têm que ser aprendidas, têm que ser trabalhadas, não é que, mas dar um pouco essa liberdade, esse diálogo, essa troca de ideias. E começar um pouco, minha opinião, a ver as coisas um pouco diferentes, baseados nas ideias de Freire e outros pedagogos brasileiros e de outros. A gente falou aqui de Martí. Sim, falando Martí, final segunda metade do século XIX, tem palavras que são vigentes. Agora, como eu interpreto hoje, ser culto é a única via, a única forma de ser livre. É diferente naquele contexto a hoje. Então, essa é uma ideia. E eu gosto de ver as coisas desse jeito e trabalho desse jeito. Como hoje Freire é importante para mim hoje, em 2023. Perfeito, Juan. Num contexto até político, conflitivo, que existe hoje no Brasil ainda. Então, é isso que eu queria, sei lá, lançar um pouco essa ideia, de repente até meio louca, mas... Juan, muito obrigada pelas suas observações. Um dos objetivos da cátedra é exatamente esse, não é? É ressignificar essa obra no contexto atual. É esse mesmo o nosso objetivo, né? Trazer a obra para uma reflexão atual em que nós possamos intervir, né? Bem, Maria, posso fazer uma observação para a gente encerrar, não é? A nossa próxima reunião, nós vamos colocar... A Mônica já está com o microfone? Senão não, ela colocou que ela está com problemas, certo? Tá. Tem pessoas, as pessoas estão começando a se registrar, porque elas a próxima Mônica fala. Né? Oi? Isso, ela falou isso, ela escreveu aqui, ela mandou uma mensagem, né? Tá. Bem, para nós encerrarmos, eu gostaria de reforçar que a Cátedra Latino-Americana vai estar presente em fevereiro, no Congresso do Ensino Superior em Cuba, onde nós vamos ter contato com pessoas de muitos outros países da América Latina, né? Reforçando e nos organizando mais em relação a essa cátedra, não é? Então, estou convidando, nós mandamos trabalhos, foram aprovados, vamos apresentar lá. Estou convidando a todos também para entrarem aí no site do Congresso de Ensino Superior de Cuba. E falando nisso, né? Para que as pessoas possam participar desse congresso, se quiserem, né? Se tiverem interesse. Fala, Cristina. Não, logo teremos o lançamento do site, né? Sim. Teremos o lançamento do site. Isso, vamos organizar, finalizar ele e logo vai estar no ar. Isso. Estamos caminhando, trabalhando muito, né? É isso aí. Eu acho que tem gente que quer falar. Mari e Eva, não é isso? Duas pessoas. Mari, fala. Rapidinho, tá? Passando só para parabenizar você, Beth, pela iniciativa, por essa sua garra. Você sabe que eu admiro demais e agradeço os momentos juntos, né? Parabenizar a Cris aí por ter se envolvido também brilhantemente, a Maria, né? E a doutora Nancy por ter acatado a iniciativa, né? Então, assim, dá parabéns. Dizer para vocês que estou muito feliz. Cheguei atrasada porque estava envolvida com as provas aí de final de semestre, bem enlouquecida, mas que foi ótimo o momento de ter participado. E depois, se puder contribuir, eu conheci recentemente o professor Márcio do Unicampus, que é o criador do termo sulear, que o Freire coloca na nota de rodapé dele. Então,
Depois passo o contato, se puder ajudar, né? Ele faz parte de um projeto que eu participo lá em Ubatuba, que chama Saberes da Canoa. Ele é um físico importante, professor da Unirio, super antenado, e do professor Rui, tá, Beth? Que é do coletivo Paulo Freire, que trabalhou com o Freire na secretaria. Então, são duas pessoas que eu passo contato para vocês. Beleza. Sei lá se for importante, né? Se for uma contribuição, tá bom? Você viu que é uma coisa maravilhosa isso que a Adriana colocou, que ela vivenciou, não é? Quando fazia o mestrado conosco, que ela vivenciou todo o processo na Prefeitura de São Paulo, e que só ela pode apresentar aí uma das nossas reuniões, todas as questões super importantes que foram feitas na administração da Luiz Erundina, né? Que, aliás, é uma das pessoas que está encabeçando esse movimento de resistência à retirada do título de patrono da educação brasileira de Paulo Freire. A Luiz Erundina é uma mulher admirável, incrível. Ô, Mari, quem é o professor da Unirio? Márcio Douni Campos. Ele é físico do Instituto de Física da Unicamp, está na Unirio e é professor convidado de uma outra universidade, porque ele não é um professor que trabalha com a física como todo mundo pensa, né? Nos números. Ele trabalha com a física no dia a dia. Então, ele tem aquele mapa do Uruguai ao contrário, que projeta para o sul, e foi o termo que acho que, junto com ele, eu não sei como foi, mas assim, conversei pouco com ele, vou me encontrar com ele dia 9 de dezembro agora, lá em Ubatuba, e acho que o Freire utilizou no livro dele como bússola, que aponta para outras perspectivas. Então, eu acho que a contribuição do Márcio talvez fosse até importante para trocas, para vir falar na sua cátedra, Beth, para ele contar um pouco. Não é minha. De todos, né? De todos, mas assim, talvez seja importante, porque ele traz algumas contribuições e diálogos muito próximos com Freire também, tá? Maravilha. Compartilhe o contato conosco, tá? Compartilhe. Vamos encerrar, vou pedir para a Eva, por favor. Tem mais alguém querendo falar, o Gustavo e também. o Ronaldo, isso. Eu vi aqui no... E o Ronaldo. Isso. Vou pedir para serem breves, por favor, para a gente poder... Eu queria ter falado... Pois não? Caiu o som. Sinal. Travou a câmera dele ali. Gustavo, sua câmera está travada. Sinal. Perdeu o sinal. É melhor passar para o próximo? Eva, Beth, eu vou ser bem rápida. Olha, eu quero agradecer de coração a minha querida professora Maria do Carmo pelo convite. Professora também? É assim, eu sou formada, eu fiz História na Unisantos, tá? Só que assim, eu dei aula, eu fui professora eventual no Azevedo Júnior, e não seguir adiante, porque, na minha opinião, assim, eu acho que a educação tem que amar, eu acho que é um dom, e, enfim, eu não tenho esse dom, tá? Também não tenho muita paciência com gente mal educada. Então, assim, eu acho que professor é guerreiro mesmo. Mas, assim, eu conheço o Paulo Freire, né? Nossa, eu sou admiradora, só que assim, não sou uma estudiosa como vocês, mas eu vou aprender muito, com certeza, nessas Maravilha. Nós também vamos aprender com você. Só que eu acho assim, né? Tá muito longínquo isso, as teorias dele, como a professora Beth falou, né? Tem que juntar a teoria com a prática, né? Então, mas isso é luta, né? Uma luta diária, na educação é isso. Também, assim, eu como aluna, né? Fui aluna na Unisantos, curso de História, eu também, naquela época, não sei hoje como que estão na faculdade, enfim, me formei em 99 no ensino médio. Os meus professores, na época, estavam muito no pedestal também. Eu acho que isso tem que ser quebrado. Eu só vou compartilhar rapidinho isso. Eu tinha dúvidas na minha aula de História Antiga. A minha professora de História Antiga, na época, foi a Clotilde Pou. Ela só atendia o aluno se chamasse ela de professora doutora, porque ela era formada em doutorado pela USP em História Antiga. Eu acho isso um absurdo, eu achava.
É isso, só isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que Paulo Freire era uma pessoa simples, né? Não conheci, mas eu acho isso. Ronaldo, vamos lá? Obrigada, Eva. Vou ser bem breve. Nada. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Cristina em participar desse evento. Está muito gratificante, muito aprendizado, e eu acredito que a gente vai cada dia aprender mais. E eu acredito que realmente, que o professor Lula falou, que o desafio nosso é trazer para os dias de hoje, e ainda mais com o mundo tecnológico que a gente vive hoje em dia. Né? Fazer essa ligação do mundo tecnológico, os limites, né, do aprendizado com a tecnologia, para a gente tirar o melhor de conhecimento aí. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, meu coordenador de matemática, maravilhoso. Trabalha comigo na secretaria, lindo. Adorei a surpresa, viu? Eu que agradeço. Bem, é isso aí. Agradecer. Obrigado a todos. Bem, nós vamos encerrar nossa reunião de hoje, que já passamos bastante do horário, né, Maria? Desculpe aí. Certo? Não, imagine. Renovando o convite para as pessoas participarem do Congresso do Ensino Superior, tá? Como disse a Cristina e o Ronaldo aí, agradecendo também o encontro, muito o encontro com pessoas amigas e que a gente já não via há algum tempo, colegas professores, alunos, né, e etc. Tá? Beth, você vai socializar conosco? Vocês vão socializar esse congresso, os dados? Vou. Ele já foi socializado, mas vou fazer no grupo do Face também, né? Resumozinho, Dri, e eu coloco no grupo e mando pelo WhatsApp. A gente está um pouco desorganizado com relação às comunicações, mas eu estou mandando para ver se eu consigo organizar melhor isso. Joia, mas eu vou mandar para todo mundo, sim, tá bom? Tá? Muito obrigada. Joia, obrigada. Beijo a todo mundo. Quiero reconocer la convocatoria a que hoy 29 personas se ventila el máximo quórum que tuvimos, así que felicito a la cátedra, le doy aplauso a la convocatoria, cada vez crecemos más los esfuerzos. Felicidades. Estaremos lá de novo em Cuba. Muitíssimo obrigada, pessoal. Bom dia a todos, certo? E a gente se vê na próxima reunião. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite, elas todas. Obrigada. Beijão, Maria Ângela. Até logo, tá? Beijo, Maria. Beijo, doutora Nancy. Tchau. Beijinho, Dri. Beijo, Beth, eu adorei te rever. Um beijo. Obrigada, pessoal. Maria Ângela, te mandei abraço porque te Eu vi mandei hablando convite para de todos os meus desorientandos, certo? Mandei, é isso aí, tá bom? Beijo para vocês, Tchau, gente. gente. Super Boa noite. feliz.